Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje eu vou deixar um recado para todos aqueles que estão perseguindo, estão tramando contra os irmãos da luz, contra os médiuns de Deus, né? Contra os trabalhadores da luz. Esta mensagem hoje é para os médiuns das trevas, aqueles irmãos que estão sintonizados com as trevas, tá? Vou dar o recado aqui porque eu tenho visto muitos irmãos que estão vibrando nas trevas atacarem, tramarem contra os irmãos da luz, os médiuns da luz, os trabalhadores da luz. Tenho visto muitos irmãos dizendo coisas, escrevendo coisas de uma forma totalmente descabida, desproporcional e também de uma forma insensata, desrespeitando totalmente os enviados de Deus. Então, o recado que eu vou dar aqui não são para todos, tá? O recado que eu estou entregando hoje aqui não são para os inscritos, não são para todos, mas o recado aqui vai ter endereço certo. O recado que eu darei serão para aqueles que merecem, que sabem muito bem sobre o que eu estou falando. E estes irmãos sentirão, estes espíritos sentirão dentro de si que o recado é para eles. Então, mais uma vez, o recado aqui que eu estou entregando não são para todos, mas são para muitos. São para aqueles que estão vibrando nas trevas. São para aqueles irmãos que estão sintonizados com as trevas. São para aqueles seres trevosos, né? São para aqueles seres trevosos que estão tramando contra os irmãos da luz, contra os enviados e os escolhidos de Deus. São para os irmãos das trevas que estão atacando, desrespeitando, julgando, criticando, desmerecendo, desqualificando, arquitetando contra os médiuns da luz e todos os trabalhadores da luz também. Tá bom? Nós estamos vendo que a verdade está mostrando quem é quem, né? A verdade tem este poder. A luz mostra toda a verdade. A luz tem este poder de mostrar toda a verdade. E máscaras estão caindo. O véu está sendo descoberto. Muitos dizem que estamos vivendo em um período apocalíptico, tá? Afinal de contas, a palavra apocalipse significa revelação. Eu já trouxe este tema em meus vídeos anteriores, tá? O significado da palavra apocalipse eu tinha recebido de um antigo mestre, um professor chinês, na qual eu tive aulas sobre espiritualidade, sobre religião, filosofia oriental, enfim. E este meu amigo, este meu professor, este mestre chinês, havia me revelado isto, que a palavra apocalipse significava revelação, assim como karma significa ação.
Tá? Assim como a palavra amém significa sem causa. Tá? E o termo amém vem de Amon, mas ela se escreve de uma forma diferente. Tá bom? Enfim, tudo isso que eu estou dizendo agora, estes termos, são mais para facilitar a compreensão do que estamos vivenciando, tá? Mas o que eu gostaria de dizer aqui, o recado que eu gostaria de dizer, né, o mais importante, é um aviso, um alerta para todos os seres que estão vibrando nas trevas. Estes seres que estão perdendo seu tempo falando mal do seu irmão, né? Nós estamos vivendo num período apocalíptico, sim, porque é um período de imensuráveis revelações. É, estamos vivendo o apocalipse. Sim, porque revelações estão sendo feitas, revelações estão sendo dadas, revelações estão sendo observadas, propagadas, disseminadas e compreendidas por alguns e estão sendo mal compreendidas por muitos. Então, há uma grande divisão entre a luz e as trevas. Nesta grande divisão, haverá separação do joio e do trigo. Mas o que Deus quer é unicidade, tá? Unicidade. Deus não quer separação, Deus quer união, porque Deus está em todos nós. Deus vive dentro de nós, porque nós viemos da fonte. Deus habita o nosso interior. A consciência de Deus está condensada dentro de nós, em nosso espírito, em nossa mônada. Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Porém, muitos estão se distanciando de Deus, muitos estão encobrindo esta luz. Os seres trevosos obscurecem a luz de Deus que há dentro deles. Eles ocultam esta luz divina com suas nuvens densas e tóxicas da maldade, das trevas, porque escolheram assim, desta forma. Mas não há como fugir. Nós viemos da fonte, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Somos fractais de Deus. Porém, muitos ignoram esta verdade e decidem, escolhem vibrar nas trevas por opção. Desta forma, estes seres trevosos se distanciam de Deus, perdem a conexão, sintonia e afinidade com Deus, obscurecem, encobrem a luz de Deus que habita o interior deles com as nuvens obscuras, densas, tóxicas, que eles mesmos se alimentam, nutrem. Estes seres das trevas, eles gostam de falar mal de seus irmãos. Estes seres trevosos, além de falar mal, pensar mal e agir no mal contra seus próprios irmãos, faz um grande mal para si mesmo, se prejudica, se afunda na própria lama. Vejo muitos irmãos trevosos criticando
de forma ferina e voraz seus irmãos que estão trabalhando na luz. Existem muitos médiuns da luz, muitos trabalhadores da luz, fazendo um trabalho magnífico, maravilhoso, e que estão sendo atacados, estão sendo caluniados, injuriados, escarnecidos, desrespeitados, criticados por estes seres das trevas. Basta que vocês vejam por si mesmos. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Nem tudo que reluz é ouro. Vejam nos comentários dos vídeos destes irmãos que estão trabalhando para a luz, o que estes outros irmãos que estão vibrando nas trevas escrevem. As máscaras estão caindo e as pessoas estão se revelando. Quem é quem? As traições, elas estão ocorrendo em todos os níveis. Eu mesmo, André Ricardo, eu mesmo já presenciei traições de pessoas muito próximas a mim. Isto também já ocorreu comigo. Traições, assim como também calúnias, injúrias, difamações, escárnios, desrespeitos, enfim. Mas estou vendo que muitos irmãos que estavam trabalhando com médiuns da luz estão se comportando de forma vexatória, vergonhosa. E estes irmãos que estavam trabalhando com estes médiuns da luz, estes trabalhadores da luz, estão se revelando. Então, a verdade mostra quem é quem. A verdade está revelando quem é quem. A luz revela toda a verdade. Então, glória a Deus. A luz sempre vence. Eu vou deixar um recado aqui para os seres das trevas. Ninguém toca um ungido do Senhor. Ninguém toca quem é ungido por Deus. E existem médiuns e trabalhadores da luz que são ungidos por Deus, que foram escolhidos por Deus para esta grande obra divina em nosso planeta, porque são os escolhidos, são os enviados de Deus. E o nosso grande mestre Jesus, ou Sananda, que é o nosso rei de Nébadon, está à frente desta obra, porque foi ele mesmo, Jesus, quem enviou estes médiuns e trabalhadores da luz. Foi o próprio Jesus quem enviou estes escolhidos e estes enviados de Deus, porque Jesus está à frente desta obra. Então, ninguém toca ou faz mal para os ungidos de Deus. Todos eles têm a proteção divina, todos eles têm a proteção da espiritualidade da luz. E quem ousar tocá-los ou fazer algum mal, serão sim destruídos, porque não há força que possa confrontar Deus. Quando Deus quer, até o diabo mais forte abaixa a cabeça. Quando Deus quer, não existe força nenhuma que possa competir com Deus.
porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, um recado para todos aqueles que estão tramando contra os filhos de Deus, contra os enviados e escolhidos de Deus, aqueles médiuns e trabalhadores da luz. Não percam seus tempos, não percam tempo, porque a luz sempre vence. Jesus é invencível, porque Jesus e Deus estão juntos. Jesus é o nosso grande mestre, é o rei de Nébadon, e Jesus está à frente desta obra espiritual aqui em nosso planeta, e foi Jesus quem enviou estes médiuns e trabalhadores da luz. Não há como competir como Jesus. Não há como competir com Jesus, porque Jesus sempre vence. Jesus sempre vence, porque Deus e Jesus estão juntos. Assim como também todos os grandes mestres ascensionados, Saint-Germain, Maitreya, El Moria, Kutumi, Hilarion, Lanto, Mestra Nada, Maria Madalena, Maria, Mãe de Jesus, assim também como outros grandes mestres ascensionados, guardiões, Exus, todos eles formam esta egrégora de luz invencível. Todos eles formam esta luz imbatível. Não há como competir com a luz, porque a luz sempre vence. Então, um recado para todos aqueles que estão vibrando nas trevas, um recado para todas aquelas pessoas que escrevem, deixam seus comentários maldosos, ferinos, desrespeitosos, cheios de agressividade, fúria, rancor, ódio contra os irmãos da luz, contra os médiuns da luz e os trabalhadores de Deus. Um recado a todos vocês. Saibam que o amor sempre vence. O que vocês estão fazendo é uma tremenda perda de tempo. Falar mal de um irmão, tramar contra um irmão, desrespeitar um irmão, principalmente um irmão que é da luz, é um espírito iluminado, é uma ignorância, uma estupidez, uma burrice dantescas. Estes irmãos que perdem o seu tempo escrevendo contra os enviados de Deus estão revelando, estão se mostrando a todos, a nível mundial, quem são e que lado escolheram vibrar. Porque não tem como servir a dois deuses. Ou se serve a luz, ou se serve as trevas. Estas pessoas que vibram nas trevas e que, além de desrespeitar, desmerecer, difamar, caluniar, injuriar, escarnecer, debochar, desqualificar, desmerecer, enfim, desrespeitar estes irmãos, estão cavando a própria cova. E esta cova é como uma areia movediça. E estas pessoas que estão se sintonizando com as trevas estão se afundando cada vez mais. Aí, não haverão apenas avestruzes
que esconderão suas cabeças nos buracos de tanta vergonha, mas esconderão não somente a cabeça, mas o corpo inteiro, porque se afundarão cada vez mais. Se afundarão tanto que, como uma limalha de aço ligada ao ímã, serão atraídas para as zonas umbralinas por causa de suas ações, pensamentos, palavras, ou seja, semelhante atrai semelhante. E estas pessoas serão atraídas para os umbrais porque escolheram vibrar desta maneira. O universo, ele trabalha de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus nunca falha. A lei de Deus é perfeita. A lei de causa e efeito é inexorável. E todos nós estamos sujeitos à lei de Deus, porque a lei de Deus é para todos. Deus é puro amor, Deus é prosperidade, abundância, plenitude, misericórdia, felicidade. Deus é puro amor. Deus não condena, Deus não sentencia, Deus não aponta o erro de ninguém, Deus não castiga, Deus não julga. Então, por que, ó, insolentes, hipócritas, víboras, porque vocês julgam, condenam, perseguem e tramam contra os irmãos da luz, os médiuns da luz, os enviados escolhidos de Deus, se nem Deus julga, condena, castiga, aponta o dedo, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, porque vocês, seres abomináveis que estão vibrando nas trevas, fazem isto. Vocês são a escória da humanidade. Vocês estão na periferia do universo. Vocês fedem fezes. Vocês arrotam fezes. Vocês se alimentam de fezes. Vocês se afundam nas próprias fezes, porque vocês são as próprias fezes. Vocês que vibram nas trevas e que tramam, perseguem, estão contra os irmãos da luz. Sim, vocês são as próprias fezes, porque se alimentam de fezes, arrotam fezes, se afundam nas próprias fezes e se tornam as próprias fezes. São escolhas. Escolhas definem destinos. O que eu estou dizendo não é nenhuma mentira. O que eu estou dizendo não está sendo dito com fúria, raiva, rancor, ódio ou agressividade. É uma exortação, é um aviso, um alerta, um sinal para que acordem, despertem, vejam a cagada que vocês estão fazendo. É? A cagada monstruosa que vocês estão fazendo. Geralmente, eu, André Ricardo, não gosto de me utilizar destas palavras. Gosto de me expressar de uma outra forma, mas estou sendo intuído pela espiritualidade. Sinto a presença destes seres da luz que estão comigo. Sinto, sim, a presença destes seres. Sim, e nós devemos identificar estes espíritos, porque nós não podemos calar a voz dos espíritos de Deus. Nós devemos, sim, identificar. Vão existir momentos em uma canalização onde o médium não sentirá, por exemplo, a presença de um ser espiritual, porque a aproximação pode ser muito sutil. E um médium, no início de seu trabalho, não conseguirá perceber, porque a aproximação
deste ser espiritual pode ser muito sutil e o médium não conseguirá, então, saber quem está se manifestando. Mas, em outros momentos, sim, os espíritos se identificarão. Eles se manifestarão e se identificarão para o médium. O médium poderá ouvir, ver ou ler em seus pensamentos quem é a entidade espiritual. E quando isto acontecer, o médium deverá, sim, dizer quem é que está por trás da mensagem, porque os espíritos precisam falar através dos médiuns e os médiuns precisam identificar estes espíritos. Os médiuns precisam discernir e identificar as vozes que vêm dos céus, dos planos, das dimensões mais elevadas, ou não, porque existem também outros espíritos que estão aprendendo, estão evoluindo, e a caridade também permitir que estes irmãos trabalhem e nós trabalhamos em conjunto para a evolução de todos. Então, os médios não podem calar a voz dos espíritos. Os médios devem identificar quem é que está se pronunciando. Se o médium não conseguir, por exemplo, saber quem está por trás da mensagem, se o médium, por exemplo, um médium intuitivo, ou então um médium consciente ou inconsciente, se por algum motivo o médium ele não conseguir identificar quem é o espírito, existe um propósito, existe, por exemplo, uma razão, tá? Mas o médium não pode calar a voz dos espíritos e o médium, quando receber, então, por permissão e autorização, o nome do espírito, o médium deve sim colocar o nome da entidade espiritual que está falando. O médium, ele é apenas um instrumento, um canal, um intermediário. E o médium deverá, então, dizer quem é que está se comunicando. Se a entidade espiritual permitir, se a entidade espiritual se identificar, o médium deverá dizer quem é o espírito. Tá? Porque, como já foi dito, calar a voz dos espíritos, não identificar o autor da mensagem, ou seja, a autoria, é trama das trevas. O médium que está conectado com Deus, o médium que vibra a luz, está em sintonia, conexão e afinidade com Deus e com a luz, saberá identificar, discernir, né? E trará a mensagem de uma forma mais íntegra, de uma forma mais eficiente, e também trará os nomes, identificando os espíritos. Aqui, todos nós estamos juntos. Posso dizer que aqui comigo, Mago Criptrus, Exu Sete Capas e mais outros estão aqui neste momento para trazer esta mensagem importante. Exu Caveira, Exu Marabô, Exu Sete Capas, Mago Criptrus, enfim, Jesus Sananda, todos formando esta egrégora de luz. Não importa a roupagem, mas nós trabalharemos em conjunto com os médiuns que estiverem sintonizados conosco.
O médium precisa estabelecer uma conexão, uma sintonia, uma afinidade com todos nós, para que a mensagem seja entregue de forma eficiente. Existem médiuns que estão começando, existem médiuns mais experientes, por isso, às vezes a mensagem pode parecer um pouco diferente, porque o médium também coopera, o médium também participa, o médium também de forma anímica participa desta comunicação. Então é muito importante que o médium estude, devore livros. É importante que o médium seja um leitor voraz, inveterado por livros e que estude bastante para facilitar a comunicação, as canalizações e esta interação. Mas também é importante que o médium não se esqueça da reforma íntima, burile as virtudes do espírito, que ele lapide o aspecto moral de seu espírito. É importante que todo médium estude bastante, mas também pratique a reforma íntima, porque muitos médiuns podem se perder no meio do caminho. Muitos médiuns podem fazer um trabalho maravilhoso, estarem conectados com a luz e por algum motivo, em algum momento, eles podem fazer o descenso, caírem e se sintonizarem com as trevas. Isto ocorre. Nós estamos observando muitos daqueles médiuns que concordaram com os trabalhos da luz se perderam no meio do caminho. Muitos médiuns sintonizados com as trevas deram ouvidos às intuições de seres tenebrosos e fizeram o descenso, permitindo então que a vibração daquele recinto, daquele local, influenciasse muitas pessoas, muitos espíritos, e como semelhante atrai semelhante, estes trabalhadores, estes médiuns acabaram se conectando, se sintonizando e se afinizando com as energias das trevas. Ora, no início, no começo, muitos aceitaram o trabalho, muitos destes trabalhadores e médiuns concordaram em trabalhar para a luz, mas, com o passar do tempo, quando um ser de luz muito grande deixou este local, este recinto, parece que muitos se perderam, muitos perderam a conexão, a sintonia, a afinidade com a luz, porque aquele irmão da luz era a própria luz naquele lugar, aquele ser iluminado, aquele enviado de Deus, o escolhido de Deus, era a própria luz daquele local, que estava ajudando e auxiliando todos os irmãos médios e trabalhadores da luz. Mas, após a sua saída, todos acabaram tropeçando, caindo, escorregando, cometendo deslizes e, por sintonia, conexão e afinidade, acabaram fazendo, então, este descenso e escolheram, então, trabalhar de uma outra forma. Então, a luz ali, ela foi ocultada pelas sombras. Eis um grande teste. Muitos perderam uma oportunidade de ouro. Nem sempre todos compreenderão a verdade. É como dar pérolas aos porcos. Muitos ainda vibram na energia da religião. Então existe um fanatismo religioso muito forte. Todos aqueles que estão presos às religiões
ainda estão com uma visão extremamente estreita de espiritualidade. Precisam expandir mais a consciência. Todos aqueles religiosos fanáticos, presos aos dogmas, às falsas doutrinas, aos rituais, a todo sectarismo, fundamentalismo e ortodoxia religiosa, são como crianças que ainda precisam aprender mais sobre o amor. E eis que nosso grande mestre Jesus enviou o seu escolhido para nos auxiliar, nos ajudar a remover as escamas de nossos olhos. Mas, assim como ocorreu com Jesus, com Akhenaton, com Allan Kardec, ocorre também com Pedro Augusto. Ou seja, nenhum profeta de Deus é aceito em seu tempo. Todo enviado de Deus, todo ser iluminado, todo ser da luz, profeta de Deus, não é aceito em seu tempo, porque a grande maioria ainda jaz nas trevas, e são poucos aqueles que compreendem a verdade dita por estes seres da luz. Então, vai aqui um recado a todos aqueles que estão perseguindo, estão atacando e difamando, desrespeitando os enviados de Deus, os escolhidos de Deus. Não percam mais o tempo de vocês, porque a luz já venceu e o que tiver que ser dito será dito, porque Deus assim quer. E todos nós que estamos trabalhando com o Mestre Jesus, não iremos nos calar. E os médiuns escolhidos por Jesus e por Deus hão de falar toda a verdade, doa a quem doer. Se preparem, porque muitas coisas ocorrerão. E a separação do joio e do trigo atinge, então, a sua culminância. Meus amados filhos, recebam o meu amor, recebam a minha paz, recebam a minha luz. Estou aqui para alertá-los sobre o grande momento. Não há muito tempo. Os tempos são vindouros. Os meus escolhidos, os meus enviados, são os meus ungidos e estão sob a minha proteção. Lutar contra os enviados de Deus, os escolhidos de Deus, é um desperdício imensurável de energia e também perda de tempo, porque a luz sempre vence. E todos os meus escolhidos, todos os meus enviados falarão o que tiver que falar. Não há mais tempo. A mudança necessária
ela exige uma modificação muito grande que todos vocês devem priorizar, que é a reforma íntima. Todos os meus ensinamentos não foram em vão. Poucos se recordam, a grande minoria as aplica no dia a dia. Vejo muita hipocrisia, falsidade entre os irmãos, porque o meu amor não está sendo colocado em prática. A minha política é a do amor. Eu não fundei religião nenhuma. A religião foi uma criação dos homens. Todos aqueles que eu enviei trouxeram verdades cristãs. Todos os meus enviados espalharam as sementes do amor. Eu enviei muitos mestres aqui. Todos vocês já o conheceram. Eu estarei sempre com vocês. Não tenham medo. Eu estarei sempre com vocês. Estou assumindo novos cargos. E Saint-Germain e Maitreya estarão governando este maravilhoso planeta. Estarão sendo os orientadores espirituais e também estarão sendo auxiliados por mim e por todos nós, pois trabalhamos juntos. Todos nós somos um. O amor deve prevalecer. Mas todo aquele que persegue, trama, luta, tenta impedir o trabalho da luz, este é como um cego que está aprisionado em sua própria cova e não consegue enxergar a luz, porque se compraz em alimentar estas energias sombrias, impedindo de enxergar mais adiante. Lembre-se sempre, meus amados irmãos, eu estarei sempre perto de vocês. Amem-se uns aos outros. E eu já dizia há muito tempo atrás, vós sois deuses. Acreditem no potencial de cada um de vocês. Vejo que muitos poucos têm fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer às montanhas:
irem para um lugar e para outro, que elas irão. Já vos ensinei tantas coisas, amados filhos, mas vocês se esquecem facilmente dos ensinamentos? Meus amados irmãos, pratiquem mais o amor que Deus os outorgou, pois Deus está dentro de cada um de vocês. Mas, toda vez que vocês tramam contra o irmão da luz, seja perseguindo, criticando, difamando, debochando, escarnecendo, caluniando, desrespeitando ou tramando algum mal, vocês perdem esta conexão com Deus, esta sintonia e afinidade, e acabam então vibrando nas trevas. E as consequências são desastrosas. E lembre-se, vocês são seus salvadores. Você é o seu próprio salvador. É você que se salva. É você que permite a salvação. Eu deixo o meu amor a todos vocês. Que o meu amor, a minha paz, a minha luz seja encaminhada para todos vocês. E isto já vos basta. Amados irmãos, como vocês puderam constatar, observar, né? Ver, durante o vídeo, durante as informações nas quais eu estive passando, eu fui sentindo de forma gradativa ou gradual, né? A aproximação espiritual, uma energia, senti. Devo dizer que eu acho que desde o começo eu estava sendo intuído, acompanhado por estes seres da luz. Senti o Mago Criptros, senti o Exu, os Exus, Sete Capas, Exu Caveira, Exu Marabô. Senti Jesus através de meus olhos fechados, pude vê-los, pude senti-los. Então, eu sinto que não somente uma entidade espiritual, mas mais de uma esteve aqui comigo para passar esta mensagem, para me auxiliar, porque eu ainda sou muito pequeno, eu sou ainda um aprendiz, eu sou um reles aprendiz, eu não sou nem uma ameba e nem um protozoário, eu sou menos que isso, no sentido de que estou no início, no começo, como se eu fosse um grãozinho de areia, um micro-organismo. Então, realmente, este suporte, este amparo, este concurso da espiritualidade da luz me ajuda e muito a passar estas mensagens para vocês, né? Eu sou apenas um canal, um intermediário,
meio para passar a mensagem da luz, porque nós temos que nos colocar à disposição, nós temos que estudar, praticar a reforma íntima, né? Então, o médium precisa estar sempre preparado, porque o médium pode receber a qualquer momento uma mensagem, uma canalização, uma psicografia, enfim. Está aí o recado para todos vocês, tá? Lembrando que é importante que nós identifiquemos os espíritos, né? Então, deixo aqui registrado, tá bom? Veio intuitivamente para mim o nome do Mago Criptros, do Exu Sete Capas, Exu Caveira, Exu Marabô. Eu acho que tinha mais de um aqui. Veio para mim também a imagem de Jesus. Então, senti também o amor de Jesus e também dos Exus, assim como do Mago Criptros, tá bom? É uma oportunidade maravilhosa para mim, né? É um trabalho maravilhoso, magnífico. Eu tenho só a agradecer a Deus, né? Agradeço muito a Deus, acima de tudo. Em primeiro lugar, devemos agradecer a Deus, porque é Deus quem permite, autoriza tudo, né? A permissão, a autorização vem de Deus. É Deus quem permite e autoriza tudo. Então, acima de tudo, em primeiro lugar, agradeço a Deus. Que possamos agradecer a Deus antes de mais nada. Né? E agradeço muito ao Mestre Jesus, Sananda. Agradeço também a espiritualidade da luz que estava aqui comigo, me auxiliando e que passou essa mensagem para todos vocês. Tá? Espero poder contribuir sempre da melhor forma. Como eu sempre digo, eu me esforço ao máximo para fazer o meu melhor. Espero que nos futuros vídeos postados, nas futuras mensagens e canalizações, venham mais mensagens da espiritualidade da luz, pois eu me coloco à disposição de Deus e da espiritualidade da luz para trazer estas mensagens a todos vocês, com o intuito de ajudar sempre, né? Contribuir para com este trabalho da luz, que é muito importante neste momento, né? Uma outra coisa está vindo aqui para mim agora. Muitas pessoas estão atacando alguns médiums, né? Eu tenho visto, percebido isso, né? Muitos médiums da luz, médiums bons, trabalhadores da luz, né? Pedro Augusto, Terezinha, né? A Terezinha é uma médium maravilhosa, né? Ela criou um canal, né? Terezinha e Joseph Gleber. Eu acompanho o trabalho dela, sou inscrito, né? Eu já acompanho o trabalho do Pedro Augusto, estou acompanhando o trabalho também da Terezinha, né, que é uma médium maravilhosa, vem fazendo uma obra de Deus, um trabalho também espetacular, né? Tem também o nosso querido irmão da luz, né, o Luciano da Costa, né? Temos outros grandes médiums e trabalhadores da luz, né? Divaldo Pereira Franco, Vanderlei de Oliveira, Osimar Barbosa, né? O canal, né? Caminhos para o Amor, né? Os médiuns Cristiano, Larice, a Ana, o Léo, a Elza, o canal também do Gilberto Rissato, né? Enfim, existem muitos médiuns e trabalhadores da luz, né? Que estão aqui no YouTube fazendo um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho magnífico, né? Então, percebam, existem muitos médiuns da luz, muitos trabalhadores da luz, fazendo um trabalho maravilhoso aqui no canal no YouTube. Tá? Infelizmente, muitos não compreendem, muitos não estão preparados para entender, porque não expandiram suas consciências. Né? Mas estes seres trevosos que atacam, difamam, desrespeitam, tramam contra o irmão da luz, estão sob custódia da providência divina.
tá? Estes seres das trevas, estas pessoas que escrevem nos comentários contra os irmãos da luz, né? Difamando, desrespeitando, caluniando, injuriando, escarnecendo, debochando, falando mal, criticando, né? Todos eles estão sendo observados pela lei divina, né? Todos eles estão sob custódia e quem planta, colhe, né? Ou vibra na luz ou vibra nas trevas. Então, não devemos nos importar com os ataques dos seres trevosos, tá? Quem está vibrando amor, luz, paz, não se importa com os ataques das trevas, porque é isto que eles querem. Tome cuidado, tá bom? Os seres trevosos querem instalar o caos, tá? Mas depois deste caos vem a ordem, como eu disse em uns dos vídeos anteriores, né? A este aqui. Mas tomem muito cuidado e prestem atenção. Não entrem nesta vibração. Não vibrem na mesma energia. Deixem que estes irmãos das trevas que atacam, xingam, desrespeitam, ajam desta forma porque ajuda a divulgar, a propagar e a disseminar o trabalho da luz, né? Devemos emanar amor, paz, tranquilidade e luz para estes irmãos. Estes irmãos não compreendem, estes irmãos ainda não conseguem enxergar o que está sendo dito, né? Então, às vezes, muita luz para alguns seres cega, ofusca, porque muitos seres espirituais que ainda não atingiram um nível de evolução condizível não vão compreender a luz da verdade, tá? É como pérola jogada aos porcos, né? Pérolas aos porcos, né? Ou seja, as pérolas não terão utilidade aos porcos, ou seja, não é uma forma ofensiva, desrespeitosa, nada disso. É uma parábola, é uma mensagem figurativa, metafórica, que significa as pérolas não terão utilidade aos porcos, ou seja, aqueles que não conseguem compreender ainda a verdade é porque não estão preparados. Precisam expandir mais a consciência, despertar espiritualmente. Então, nós devemos respeitar o nível evolutivo de cada um. Devemos respeitar a escala evolutiva de cada um, porque cada um evolui da sua forma, no seu tempo. Então, um recado a todos que eu dou é: não deem importância, não se preocupem com os ataques dos seres trevosos, tá bom? Vamos emanar luz, paz, amor e serenidade. Assim, nós conseguiremos transformar tudo isto para melhor. Gratidão. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Gratidão imensurável. Até o próximo vídeo. Obrigado.